Olá pessoal, tudo jóia? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa próxima aula, né? A gente sempre está fazendo essas aulas aqui. Eu sou o Ricardo Dorner, sou planejador financeiro e nessa aula nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os 3 passos para garantir aí a nossa liberdade financeira. Eu sei que essa questão da liberdade financeira, ela é um termo um pouco pesado e até parece assim aquele elixir da juventude, né? Então, mas é uma forma da gente buscar caminhos aí para que a gente consiga viver uma vida mais tranquila na nossa aposentadoria, época de usufruição, né, dos nossos valores e tal. Essa é uma aula mais lenta, você vê que eu vou falar um pouco mais pausado, se quiser coloca uma vez e meia aí. Vou trazer mais detalhes sobre cada um desses tópicos. E se você às vezes está correndo, tá sem tempo de ficar ouvindo e quiser alguma coisa mais rápida, aqui no link vai ter aí a nossa aula mais rápida, ela tem a duração em torno de 15 minutos. Essa aqui é mais longa mesmo, porque não é vídeo de YouTube para ganhar view, tá? Isso aqui é aula para que você consiga, de fato, melhorar a sua vida financeira, sua relação com o dinheiro, tá joia? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, quiser seguir a gente lá no Instagram, não sou o cara que coloca muita coisa, mas sempre tem um bate-papo legal, os nossos stories têm mais informação. Ou, se preferir aí também, se inscreva aqui no canal do YouTube, que você sempre vai ter acesso aí a esses vídeos de qualidade à altura do meu esforço, tá legal? Bom, bora lá, bora para nossa aula aqui, vamos falar desses 3 passos. O primeiro passo está relacionado a números, né? Então, não é o passo mais importante, tá? Não é o mais relevante quando a gente pensa em autonomia financeira, mas a gente precisa tratar de números, não tem como, tá? O comportamento é mais relevante que os números, claro. Mas os números eles vão nos guiar, eu preciso ter um plano, eu preciso ter metas para que a gente possa aqui ter parâmetros para seguir, tá? E o primeiro ponto aqui é a gente listar, conhecer os gastos, tá? A maioria de nós não tem orçamento. O orçamento, ele é importante, sim, tá legal? E o orçamento, gente, não é aquela questão de, eu gastei mês passado, agora eu vou anotar e sei quanto é que eu gastei. Ótimo, isso é importante, isso é bom, mas não é isso. O orçamento, ele é futuro, tá? Então, quanto que eu posso gastar no mês que vem, e a gente faz ano, tá? É importante ter um ano todo, mas vamos pensar mês a mês. Quanto que eu posso gastar no mês que vem dentro daquela previsão de receita que eu tenho? Então, se eu sou assalariado, eu tenho um salário, perfeito, é mais fácil. Eu recebo 10 mil, vou gastar 9 mil aí, deixar mil de gordurinha para uma eventualidade e tal. Se eu sou empresário, se eu sou autônomo e não tenho uma previsão, qual que é o mínimo que eu recebi, que eu posso receber, tá? Então a gente também trabalha com esse mínimo aí, faz todo o orçamento em cima desse mínimo, chegou acima do mínimo, a gente vê como é que distribui. É uma situação um pouco mais delicada, mas a gente pode conversar melhor sobre isso. Tem técnicas, tudo que eu falo tem técnica, tá? Não é claro que a minha experiência ela é relevante, mas é muito mais aprendizado que vai fazer com que a gente se organize. E aí eu criei aqui, quando eu falo criei, de novo, deixa eu mostrar o slide, né? É muito mais cópia daquilo que já existe no mundo, mas eu chamo de orçamento 3Fs, tá? Que eu divido todo o nosso gasto, aí sim, todo o dinheiro que saiu da nossa conta entre gastos fundamentais, gastos com futuro e gastos com festas. Os gastos fundamentais são aqueles gastos que são necessários para poder viver. Então, principalmente despesa com casa e entra aluguel, prestação, condomínio que for, água, luz, as bills, né, os que a gente gasta aí para poder viver, compra de mercado, despesa com carro, impostos, enfim, aqueles gastos que eu preciso ter para eu poder viver. E aí vai ter alguns detalhes, né, que a gente vai misturar um pouco com festas, tá? Mas, por exemplo, eu faço a compra do mês. A compra do mês, com R$ 1.000, eu vivo bem. Só que eu estou gastando 2.000, porque eu coloco a cervejinha do final de semana, a picanha do final de semana, ou a abóbora, né? Vai depender de quem você votou. Enfim, e aí isso vai. Não, isso é festa, tá? Isso não é fundamental. Fundamental é aquele grosso mesmo, arroz com feijão, o bifão, a salada, é mais ou menos isso. Claro que, Ricardo, eu
compro uma latinha, uma caixinha de cerveja por mês, não vai fazer diferença. Eu compro, às vezes, uma caixinha de coca e tal, não vai fazer diferença, entra no fundamental. Mas se você é o festeiro que toda semana está fazendo churrasco, tá? E aí você compra, isso aí você tem que entrar em festa, tem que separar, tá legal? Então, fundamental, ele é o básico, tá? Para a gente viver. O futuro é todo investimento que eu vou fazer pensando no eu do futuro. Então, basicamente, a gente tem as reservas financeiras, que a gente chama de reserva de emergência. O nome ele é menos importante do que o objetivo. Então, é aquele dinheiro que eu vou guardar para algum imprevisto. Tá? Imprevisto é aquilo que, embora eu não consiga prever, tá? Ele vai acontecer, ou pode acontecer, ou tem muita chance de acontecer. Mas também tem nossa aposentadoria. Eu sou defensor de que a aposentadoria deva ser investimentos, tá certo? Se você é CLT, você é obrigado a pagar o INSS, então não tem o que se discutir. Se você é autônomo, você é obrigado a pagar de pelo menos um salário mínimo. E aí eu recomendo que você pague somente de um salário mínimo e faça previsão de no máximo 15 anos, tá? Esse é um outro assunto que a gente pode discutir depois. Mas esse diferencial, já tem um vídeo aqui no canal onde eu comparo a questão do INSS, tanto piso quanto teto, tá? Mas a gente precisa ter aí o foco, independente do que eu estou pagando, a aposentadoria privada é relevante também, é legal, tá? Tem alguns poréns, mas eu sempre falo o seguinte: se a tua empresa está pagando o mesmo que tu paga, faz, tá? A empresa faz isso, tá? 2% de salário, 3% de salário, o que você colocar, eu coloco, pega sem ver, depois a gente ajusta, tá legal? E aí, festa, sim, esse aí é aquilo que, embora a gente não precise para poder viver, é legal a gente ter, né? Então, é a cervejinha do final de semana, é o passeio, é a pizza, é aquela viagenzinha rápida, viagenzinha demorada também, é a bolsa da Louis Vuitton. São coisas que eu quero ter. A gente vai comprar, a gente fala, eu mereço, eu trabalhei tanto para isso, tal. Isso aí é algo dizendo que você está fazendo algo que você não concorda, né? É aquela vozinha que fica ali. Mas ok, faz parte, eu acho que a gente tem que viver. E aí tem uma proporção, a regra básica aí é 50 fundamental, 20 futuro, 30 festas, mas a depender da idade, a depender do seu salário, do seu ganho, né, a gente consegue mudar isso aí. Fiz meu orçamento hoje, eu conheço ele hoje, agora eu vou para o meu orçamento do futuro. Então, eu, Ricardo, quero ter essa liberdade financeira com 55 anos, tá? O que significa isso? Eu estou com 46. Significa que aos 55 anos de idade eu quero ter de ganho de dividendos, tá? Que é o meu foco, a minha estratégia de dividendos. Então eu quero ter de dividendos o equivalente para pagar os gastos fundamentais e os gastos com festas. É isso que eu quero ter, tá? Porque daí não vou mais me preocupar tanto com o futuro já vou ter minha reserva de emergência, já vou ter esse dinheiro que está me pagando. Vou deixar de trabalhar? Eu espero que não. Eu quero ter saúde para continuar trabalhando, só que aí eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero fazer, exatamente o que eu gosto. Hoje, infelizmente, eu pego alguns trabalhos, eu sou autônomo, tá? Mas eu aceito fazer alguns trabalhos que não são confortáveis. Não é que eles vão contra os meus princípios, jamais, isso eu não faço. Mas às vezes é um horário que eu não posso fazer, é de repente aí um treinamento que já não é mais o que eu quero ministrar e eu preciso do dinheiro, eu acabo pegando e tal. Então, com 55 anos, o plano é deixar tudo isso para trás e viver aquela vida 100%, fazer só o que eu gosto. Aquele menino mimado, né? Eu não quero, eu não gosto. E para isso eu preciso ter um orçamento. Então, por exemplo, como eu já falei, os gastos com o futuro, eles cessam. Tá? Eu espero que eu já tenha reserva suficiente para imprevistos, previsto com saúde, que o meu seguro, eu tenho um seguro de vida que eu espero comprar ele e parar de pagar quando eu tiver aos 55, tá? O plano é esse. Enfim, é uma série de... E o seguro de vida não é só para quando eu morrer, não, tá? Se acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguir mais produzir receita, eu recebo também uma parcela. Mas enfim, então, qual vai ser esses gastos? Gastos com festas, talvez diminui, talvez não, 55 anos, eu acho que eles vão até aumentar, mas gasto com saúde vai aumentar. E aí eu preciso ter essa previsão. Então, gaste um tempinho aí para que você possa listar. Se imagine, olhe para os seus pais aí, pô, como é que papai e mamãe estão gastando com isso, com aquilo? Será que eu vou precisar? Será que eu não vou? Muita coisa vai mudar. Então, às vezes você não está pagando mais prestação de imóvel, já está quitado, enfim, tem uma série de fatores que a gente precisa prever. E aí, em cima
desse gasto aí na sua aposentadoria que a gente vai trabalhar, tá legal? Por que a gente faz isso? Tem uma regra que ela é conhecida como regra dos 25% ou regra dos 4%, o nome exatamente não importa tanto, mas o que essa regra diz? Ela diz o seguinte: se você tirar 4% do montante que você tem todos os anos, então você juntou um dinheirão, tá? E todos os anos você vai tirar 4% desse dinheirão. O ganho que esse dinheiro vai ter, seja ganho de capital, seja dividendos e tal, é suficiente para pagar a inflação e te sustentar, esses 4% aí te sustentar, tá legal? É uma metodologia que foi feita aí talvez década de 90, um pouquinho antes, um pouquinho depois disso. Ela tem muito fundamento e a gente usa como ponto de partida. Como é que funciona? Vamos supor que eu vou gastar 5 mil reais por mês. A dinheiros de hoje, tá? A gente faz um ajuste. Vou até fazer uma pausa aqui, já que essa é uma aula longa, né? Eu posso falar mais. O que acontece? Muitos planejadores financeiros, e completo, assim, com toda a razão, eles estão certos ao falar disso, eles tentam fazer uma previsão do futuro, tá? Então, daqui 10 anos, o meu caso é 9, mas bora arredondar, então daqui 10 anos eu quero me aposentar. Eu quero viver de 5 salários mínimos, tá? Então, 5 salários mínimos hoje é suficiente. Então, ele vai fazer uma previsão de quanto vai ser 5 salários mínimos daqui para frente. Ele vai pegar os meus gastos, vai colocar a inflação em cima, para chegar a um valor no futuro que represente hoje. Então, vamos supor que esses 5 mil reais que eu calculei, que seria os gastos a dinheiros de hoje do Ricardo futuro, tá? Esse planejador ele vai dizer assim, não, você precisa de 12 mil reais. Aí quando você vai fazer essa conta de 12 mil reais, putz, vai dar um número assim muito absurdo, tá? Aí falando, não vou dar conta, não vou conseguir, tá? Como é que eu faço? Eu já fiz alguns cálculos em Excel, né? Meus modelos matemáticos. E funciona bem, porque o que vai acontecer? É 5 mil reais hoje, beleza? Ótimo. O Ricardo Futuro, se fosse hoje, se eu tivesse 55 anos hoje, por exemplo, não é 5 mil para mim, então sou um pouquinho mais caro, mas o Ricardo do Futuro, hoje, gastaria 5 mil reais. Ok. Quando for ano que vem, a gente vai ter uma inflação de 5, 6%, tomara que não mais do que isso, né? E isso iria aí para 5.250, 5.300 reais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse replanejamento. Ricardo, mas eu nunca vou conseguir alcançar isso porque eu vou ter sempre devendo alguma coisa para o passado. Não. Sabe por que não? Porque o ganho de capital, juros compostos, no longo prazo, ele tem um peso muito importante. Só para vocês terem uma ideia, se eu for colocar o mesmo valor, tá? Em reais, tá? E aí eu tiro a inflação, vou colocar sempre 100 reais no investimento. Eu vou demorar um tempo para chegar ao milhão, não importa quanto tempo, pode ser 100 anos, tá? Não importa isso. Quando eu alcançar 100 mil, eu já estou a 1/3 de 1 milhão. Peraí, Ricardo, mas 100 mil é 10%. Sim, por causa dos juros compostos. Então, não te preocupe em gastar energia para calcular quanto que vai ser a inflação daqui a tantos anos e tal. Esqueça, tá? Na prática, isso não tem impacto relevante. Calcule hoje, se você tivesse a idade da aposentadoria hoje, quanto você gostaria. Vai dar certo, eu prometo para vocês, tá legal? Então, no nosso exemplo aqui, se fosse 5 mil por mês, vezes 12, que eu estou calculando anual, então dá 60 mil por ano. Então, eu preciso de 60 mil para viver. Vezes 25, por isso que a regra chama 25, né? Vai dar 1.500.000 reais. A dinheiros de hoje, daqui a 9 anos é mais, daqui a 10 anos é mais, tá bom? Mas não te preocupe. Se eu tirar 4%, eu vou ter esses 60 mil reais hoje. Ricardo, mas em ano que vem? Ano que vem, esse 1,5 milhão, ele vai render mais do que 4%, espera-se, tá? Na média, sim. E aí eu vou tirar os 4% e ele vai sobrar um pouquinho para a inflação. Como é que a gente chega, ou como é que a gente chegou nessa regra? E foi uma regra feita para o cálculo americano, que está nos Estados Unidos, mas que para o Brasil deu certo. Eu peguei aqui, a gente tem 2 gráficos, tá? Esse gráfico, a minha esquerda, mas tá errado, né? Do lado de lá, meu vídeo está espelhado. O que acontece? Ele é o IPCA, tá ok? Então, quanto foi a nossa inflação, que é o IPCA, e a média deu 5,8, e a taxa Selic, está escrito Selic, tá fácil de ver, ela tem também essa flutuação, na média deu 9,5%. Então, quando a gente pega a diferença, deu 3,7%.
muito próximo de 4%. Significa que, vamos supor que eu faço um investimento, e aí eu não estou colocando imposto de renda, não estou colocando nada, estou fazendo brutão aqui, que é para a gente avaliar, porque tem estratégias da gente não pagar o imposto de renda, aí os dividendos entram nisso, tá? Ricardo, mas no futuro vai pagar. Eu acredito que não, tá bom? Eu acredito que não mesmo. E mesmo assim, sempre vai ter estratégia de você mitigar o pagamento de impostos e vai ficar para outro vídeo, mesmo esse vídeo sendo mais longo. Então vamos lá. Meu dinheiro ele vai render 9,5%. O IPCA, ou seja, ele vai corroer meu dinheiro na ordem de 5,8%. E o meu ganho vai ser 3,7%. Então, eu tirando 3,7%, eu vou ter aí a manutenção do volume necessário para que todo ano eu tire aí os 3,7% e, para a regra, 4%, tá? Isso, na prática, ela não funciona 100% desse jeito, mas ajuda muito a gente pensar no futuro, tá? Muitos de nós não tem nenhum número. A gente nem consegue chegar no número. E aí, poxa, eu prefiro ter um número que tem alguns potenciais erros do que não ter número nenhum, tá bom? E por que tem potenciais erros? Porque eu falei da questão do imposto de renda, ele é um fator. O outro fator é que nem sempre a gente consegue a Selic média, porque a gente tenta pegar ganhos maiores, e pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga, tá? Enfim, tem uma série de fatores. Nós somos comportamentais, às vezes a gente compra um fundo, eu não recomendo investir em fundos, tá? A não ser fundos imobiliário, que é uma outra coisa. Mas principalmente fundos multimercados, eu não recomendo. Mas às vezes a gente compra um fundo, o nosso assessor lá convenceu, né? E esse fundo não foi tão bem, a gente vende numa época ruim, então o nosso ganho vai ser menor. Então tem uma série de fatores para a gente considerar, tá legal? Bom, e aí a gente precisa aqui avaliar então os marcos temporais, questão de idade, expectativa de vida e tal. Nós já nascemos e temos nossa idade hoje, então isso a gente não muda, a gente não consegue mexer e é a partir daqui que a gente calcula. Para algumas pessoas mais jovens é mais fácil, para outras pessoas como eu, que já estão faltando melanina aí nos capilares, né, a gente já tem aí menos tempo, a gente precisa organizar melhor. Não é que impossível nada mas não é que seja mais difícil, precisa de uma organização um pouco melhor, tá legal? Bom, eu preciso definir qual é a minha idade e a liberdade financeira. Eu, há cerca de 3 anos atrás, um pouquinho mais, eu defini que seria os 55 anos de idade. Por que eu defini aos 55 anos de idade? Eu queria aos 40, não deu. Né, eu teria que fazer um esforço muito grande, não dava. Aos 45 não dava também. Aos 50, poxa, talvez 55, opa, os números bateram, eu consigo. É um esforço maior? Por causa da minha idade, tá? Eu fiz isso depois dos 40, por isso não dava fazendo os 40. Mas é um esforço maior? Dá. Talvez não dê, Ricardo, talvez não dê, mas eu tenho uma meta, tá legal? E eu vou correr atrás dessa meta. Há possibilidade, eu vou fazer isso. E aí, a gente precisa considerar a expectativa de vida quando a gente vai morrer. Por que a gente precisa considerar? Aqui a gente tem duas formas de avaliar. Se eu tirar 4% todos os anos, segundo a metodologia, eu vou ter esse meu montante na idade que eu morrer. E é o que eu quero. Tá? Eu quero deixar esse dinheiro para os meus descendentes, para minha filha, eu só tenho uma filha hoje, né? Mas para os meus netos e tal, eu quero deixar esse dinheiro para eles. E aí, claro, eu e minha esposa estamos considerando aqui que a gente ou morre junto, mas sim, o dinheiro vai ficar para quem viver e aí sim vai para os descendentes e tal. Por isso que é importante ter testamento, por isso que é importante que você ter estratégias do casal aí se fortalecer, tá? Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Tem pessoas e tem até planejadores financeiros que recomendam o seguinte: não, você vai juntar um dinheiro, aí 1,5 milhão pode ser menor, e tu vai gastar até morrer. Ok, bichão. Só que se você não morrer, tá? E se você fazer uma conta, não, eu vou viver até os 100, você for até os 105, tá legal? Se acontecer algum imprevistozinho que você precise corroer parte desse dinheiro, como é que vai fazer? Tá? A expectativa de vida está sempre maior, por isso que o INSS já está quebrado, né? Mas, então, eu prefiro, tá? Faça um esforço maior agora, eu tô com melhor que bom, né? Faça um esforço maior agora que você tem condições, você tem saúde para isso, acumule um patrimônio maior, e aí sim, quando você
for usufruir, tiver algum imprevisto, você pode corroer esse dinheiro, pode gastar 5%, porque você tem uma margem de segurança, tá legal? Eu acho que isso é relevante para gente pensar. E aí, no último ponto, né, do nosso ainda primeiro passo, que é descubra os números, a gente precisa... Essa luz aqui, ela prega uma peça, né, gente? Tá? Mas vamos lá. Então, assim, os riscos que a gente precisa considerar. Risco, basicamente, é tudo aquilo que eu não consigo ver, eu não consigo, às vezes, prever, mas quando acontece, causa um impacto. Esse impacto pode ser positivo, tá? A gente sempre acha que risco é ruim, mas pode ser positivo. Mas a gente vai tratar de risco ruim, então um impacto negativo. E o principal risco é porque nós estamos planejando a longo prazo. E o planejamento a longo prazo, ele tem várias variáveis que podem surgir, vão surgir, principalmente a tal da inflação. Então, hoje a gente tem a inflação como o principal ponto que vai aí corroer, impactar ou colocar esse plano, não vou dizer perdido, mas ele talvez não tenha aí o impacto que a gente gostaria de ter. Isso acontece muito em questão da segurança jurídica, tá? Segurança jurídica é eu ter certeza que aquilo que eu estou comprando vai ser meu, tá? Ricardo, isso nunca vai acontecer, é óbvio que não e tal. Olha aí, Venezuela aqui, aí, né, na América do Sul, bem pertinho e bem recente, tá? Está agora. De repente, deixou de existir bolsa de valores, as empresas foram todas estatizadas e as pessoas perderam o patrimônio que tinham, tá? Ah, mas foi um caso. Não, não é um caso não. Teve em Cuba, teve em Nicarágua, teve em Rússia, teve e aí outros, a China nunca teve, né? Então, é um pouquinho mais complicado a questão da China. Mas a gente vê diversos países, tem ali naquele miolo ali entre o Oriente Médio e resto da Ásia, tem uns negócios bem esquisitos ali que a gente não fica nem sabendo. Então, a questão da segurança jurídica, ela é importante. E aqui no Brasil a gente tem o danado do risco político, tá? Vocês sabem que eu sou de direita, conservador, economicamente liberal, isso aí não escondo, não tem problema nenhum com isso, tá? Eu acho covardia ficar em cima do muro, mas problema teu. Mas o risco existe, tá? E o Brasil, a gente tem muitas pessoas com uma simpatia pela esquerda, tá? E aí não é uma questão de direita e esquerda, basicamente. O que a esquerda significa? A esquerda significa que ela quer dar poder ao Estado e o Estado fornecer tudo para a população. Pô, isso é bonito e é fácil de defender, muito fácil de defender. Só que o Estado não produz dinheiro, tá? O Estado não produz. E geralmente os governos de esquerda, eles tendem a sugar do Estado. Se a gente olhar aí Petrobras como e talvez o principal exemplo aí de uma empresa que estava dando certo, que passou a dar errado, tem Correios, tem uma série de outras empresas que estão dando errado na mão da esquerda, porque a esquerda tende aí a meio que dar tudo. E esse dar tudo, ele se limita a panis et circense, tá legal? Pão e circo, e é por isso que os Correios não pagam o plano de saúde dos funcionários e paga Gilberto Gil, tá legal? Ricardo, eu não gosto de falar de política, então vaza, nego, vaza, dá um dislike, some daqui, porque a política, ela tá, e você não vai ouvir isso, né, já vazou, a política, ela tá diretamente ligada ao nosso planejamento futuro, tá legal? Taxa Selic é definido por política, tá? Ah, mas o Banco Central, ele é independente. Ele é independente, só que se o governo gasta mais do que arrecada, precisa de uma taxa Selic maior, porque senão ninguém vai colocar dinheiro no Brasil, ninguém vai vai emprestar dinheiro para o país não vai conseguir pagar as contas, entendeu? Então tá tudo muito, muito atrelado, tá certo? Ricardo, tá, e como é que eu faço então para me defender, né, precaver desse risco? Teoria das bandeiras, tá legal? Vocês sabem que eu estou aqui na Austrália e vim fazer um mestrado e vou voltar, tá legal? Não vim morar na Austrália, por mais que aqui seja maravilhoso, por mais que seja convidativo, não é o plano. Agora, eu sou brasileiro, tenho investimentos no Brasil, ok? Eu tenho também investimentos nos Estados Unidos, eu tinha antes de vir para a Austrália, em dólar, moeda forte. Esses investimentos que estão nos Estados Unidos, eles têm investimentos em bolsas do mundo todo. Tem alguns investimentos aqui na Austrália que eu quero ver, a lei aqui é um pouco complicada para estudante internacional, mas eu quero ver o que eu consigo manter aqui na Austrália, também como teoria das bandeiras. E não vou parar por aí, eu vou buscar uma outra cidadania,
tá legal? Ou pelo menos uma residência permanente em outro país, porque daí, se algo explode no Brasil, eu consigo me precaver. E quando a gente, vou aumentar aqui para a gente se ver melhor, e quando a gente analisa risco, o que que a gente precisa analisar? A gente precisa fazer um gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com isso aqui, tá? Imagina que isso aqui seja um gráfico. Então, a probabilidade de um risco acontecer tá aqui, tá? Eu não vou editar esse vídeo, então não vou. Então, a probabilidade de um risco acontecer tá aqui, certo? Então, aqui baixa probabilidade, aqui alta probabilidade. O impacto desse risco tá aqui. Então, baixo impacto, alto impacto. Então, vamos supor que a questão do governo, tá difícil manter esse negócio reto, né? Vamos supor que o governo ele destrua a bolsa de valores, acabe com tudo que é privado. Poxa, a probabilidade ela é baixa, é realmente baixa, tá? O impacto é alto. Vou me precaver? Vou. Vou me preocupar? Não, vou perder sono, não vou me preocupar com isso não. Qual é a probabilidade de uma inflação muito alta corroer meus investimentos? Altíssima. A probabilidade disso é alta, tá? E aí, independente do governo de direita ou esquerda, a gente tem diversos fatores, Covid foi um, probabilidade é alta. Qual é a probabilidade, o impacto disso? Altíssimo, tá? Se o impacto é alto, probabilidade é alta, o risco é alto, ele vai estar aqui nessa interseção. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar formas de eu me precaver. Como que eu busco formas de me precaver? Eu compro moeda mais forte que o real. Eu invisto em mercados mais maduros do que o real, tá joia? Então, isso tudo tem formas da gente conseguir. E sair do Brasil, ou seja, quando a gente fala bandeira, ter uma outra bandeira, né? Sair do Brasil, não viver fora do Brasil especificamente, você pode viver no Brasil, tá? Não tem problema. É você ter contato com outros países, ter investimentos em outros países, tá joia? Bom, e aí vem o segundo passo agora, né? O hackeie sua vida. O hackear, ele é um termo em inglês, né? Que seria melhorar, potencializar, enfim. E o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, reduzir gastos desnecessários, tá? Todo mundo acha que eu vou contratar um planejador financeiro e esse planejador financeiro vai pedir vai falar para eu gastar, parar de gastar com tudo, só vai guardar, tira o cafezinho, aquela história toda. Não, não é isso ou não deveria ser isso, tá? O gasto desnecessário é o seguinte: será que eu preciso trocar de celular todo ano? Será que eu preciso ter um celular novo? Ricardo, eu gosto, eu quero, eu posso, tá dentro daquela divisão que eu fiz de orçamento. Tá ok, então é necessário, tá valendo, tá? Não tem problema não. Será que eu preciso comer fora todos os dias? Será que eu preciso ter aquela bolsa que custa, sei lá, 15, 20 mil reais? Será que eu preciso ter aquela caneta, aquele relógio, aquele não sei o quê? A gente começa a se questionar. A questão é, se você acha que tudo isso que é considerado como, me perdoe, futilidade, tá? E aí depois vocês estudam um negócio que chama gift, agora esqueci o nome, produto de gift, alguma coisa assim, gift não é presente, tá? É aquelas coisas que quando tem menos valem mais, as pessoas dão mais valor, são coisas que não vão trazer ganho para você, tá legal? Vai trazer só perdas, é o que o pai rico, pai pobre lá no livro chama de passivo, tá? Mas ok, é contigo, não sou eu que vai dizer o que é importante, o que não é importante. Às vezes o que é importante para mim, para vocês é desnecessário e tal, cada um. Só que quando a gente reduz isso, quando a gente de fato tem uma conversa madura com nós mesmos, tá? A gente reduz esses gastos, sobra mais dinheiro para investir. Sobrando dinheiro para investir, a gente vai ter um patrimônio maior que vai nos permitir fazer isso no futuro. Tá? E é a escolha que cada um de vocês vai fazer. Tá legal? Não sou eu. Tá? O outro ponto aqui que a gente precisa avaliar muito é a questão de carro e casa. O vídeo rápido eu comecei com casa, mas é o que eu quero começar com carro, porque o carro é mais fácil de comprar e ele é mais fácil de ver. Tá? A gente vai para o trabalho, as pessoas estão vendo o carro que eu tô, a gente vai para balada, né? A gente vai visitar uma amiga, as pessoas estão vendo o carro que eu tô. E às vezes um carro muito velho dá um certo desconforto, uma certa vergonha, porque infelizmente a nossa sociedade avalia os outros pelo ganho, tá? O ganho financeiro é melhor, o sucesso é maior quem ganha mais. Quem ganha mais tem condições de comprar um carro melhor. Bacana? Só que o que a gente precisa avaliar com a questão do carro? Não estou falando para você ter um Fusca 68 caindo aos pedaços, não é isso. Mas esse carro, se ele for um carro um pouco mais caro, a lanterna dele é mais cara. Então, se a gente encosta no carro da frente e quebra,
a gente vai ter um gasto maior para trocar isso. O IPVA vai ser mais caro, o seguro vai ser mais caro. Tá legal? É um carro um pouco melhor, então eu vou ter que dar ali um cuidado, um lava-jato um pouco melhor, pintura. Então, é uma série de fatores, até porque se eu penso em vender ele depois, quem vai comprar vai ser uma pessoa mais detalhista, então ela vai olhar um painel queimado, um banco às vezes manchado e tal. Então, eu preciso gastar mais para a manutenção desse carro. E isso vai tirar dinheiro de mim. Então, de novo, eu não estou falando para você comprar um Fusca. Eu não estou falando que o melhor carro é um Uno, um Mob, sei lá, enfim, um Kiwi, né? Não é isso, tá? Pode ser um carro melhor. Agora, avalie de fato se esse gasto a mais com o carro não está talvez te roubando uma reserva de emergência, não está talvez te roubando uma viagem aí para as Ilhas Gregas, né? Um cruzeiro para as Ilhas Gregas. Então a gente precisa ponderar isso. Tá? E aí entra a questão da casa. Casa também é outro impacto muito grande. Porque é o seguinte, se eu estou morando em um bairro mais nobre, e aí não importa a justificativa, porque é mais perto do trabalho, porque eu vou ganhar horas no engarrafamento, porque é mais perto da escola dos meus filhos, sempre tem uma justificativa e, a depender do quanto eu quero aquilo, a justificativa ela é mais forte, né? Ela é mais, não é justificativa, não é desculpa, é uma justificativa, tem um motivo, né? Aquela questão, ok, tá? De novo, não vai ser eu que vou dizer se está certo ou errado. Porém, uma casa no bairro mais nobre, ela faz com que você precisa de móveis mais nobres. Ela faz com que você precisa de manutenção, da fachada, de um jardim mais nobre. Ela vai requerer um carro na garagem mais caro. Ela vai talvez precisar de detalhes um pouco mais que custam um pouco mais do que uma casa talvez num bairro um pouco mais simples. Os seus amigos ali do condomínio e tal, eles vão, na hora de chamarem seu filho para a festinha de criança lá do filho dele, vai exigir um presente um pouco mais caro. Talvez só um chocolate da Cacau Show ou um perfume da Boticário não vai ser suficiente. Então tem uma série de fatores que você morar num bairro mais nobre, um bairro mais caro, vai impactar, sem contar de fato com o aluguel ou com o valor da casa em si, tá bom? Então avalie, de repente, você morar no bairro que talvez seja um pouco mais distante. A escola a gente até troca, tá? É, eu não vou entrar em questão de educação de filhos e tal, mas a escola a gente pode até trocar e tem boas escolas longe dos bairros caros. Mas talvez o trabalho, então considera de repente um bairro que fica ali no contrafluxo, talvez, do seu trabalho, enfim, tá? Tem formas de você hackear isso, tem formas de você melhorar, e isso vai trazer o impacto futuro aí para essa famosa liberdade financeira, tá? O outro ponto aqui, que é muito pouco falado no Brasil, porque é um pouco mais complicado no Brasil, mas é a questão de redução de impostos. Se você é um CLT, você vai pagar 27,5%, eu imagino que seja um salário que pague isso, ponto, tá? Você está comprando as coisas, o imposto já está embutido, você não tem o que fazer. Tá? Talvez ali a questão do abatimento de educação, saúde e tal, mas é muito pouco que você pode fazer. Você sendo um CNPJ, você tem aí outras possibilidades e tal, mas a gente tem manobras de forma legal, tá? Pelo amor de Deus, tem manobras para reduzir os impostos e eu acho que vale você bater um papo com o contador e tal, trocar uma ideia, como você pode fazer isso, enfim, tem uma série de fatores que eu acho que vale a pena ser estudado, não cabe aqui, mas que tem. E o último ponto aqui é você aprender a negociar, tá? Uma negociação faz com que você compre um carro, uma casa mais barata, faz com que você negocie um seguro mais barato, faz com que você compre móveis mais baratos. Então, você sabendo negociar, você consegue reduzir muito o gasto que você tem com dinheiro, tá legal? E ainda dentro do hackeio aí, cuidar do seu histórico. A reputação financeira é muito importante, tá? Já confessei, confesso envergonhado, que eu já tive nome sujo. E essa época, meu nome ficou sujo pelos 5 anos. Eu não consegui pagar essas dívidas e, enfim, dívidas caducaram e tal. Caducaram assim, né? Eu estou devendo ainda algumas coisas e alguns pontos porque eu não consigo mais pagar. Mas durante esses 5 anos eu não consegui pagar, tá? Não consegui pagar mesmo, não deu para pagar.
E o que aconteceu? Eu não tinha crédito nenhum, zero, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não conseguia financiar, não conseguia crediar de Casa Bahia, não conseguia nada. Isso é ruim, porque você conseguir crédito, você conseguir financiar alguma coisa, pegar dinheiro emprestado, isso é bom. Não é que você vai fazer, mas isso é bom ter, tá? Então, cuidar da sua reputação financeira é importantíssimo, porque o bichinho lá do score tem que estar no verde, tá? Tem que estar alto, tem que estar bom, tá legal? Você tendo aí a reputação financeira, você consegue juros de financiamento e empréstimo mais baixo, tá legal? Eu lembro que quando eu fui fazer o painel solar lá da minha casa, isso foi em 2021. Primeiro, eu tentei financiar um painel solar um tempo atrás, eu não consegui, tá? Eu não estava com... Foi um valor muito alto e eu não tinha crédito para isso, os bancos negaram. Aí, beleza, eu organizei ali, melhorei o score, aquela coisa toda, então, fui fazer o financiamento. Eu consegui pagar 0,5% ao mês. Tinha, claro, subsídios para painel solar, mas 0,5% ao mês é algo legal, tá certo? Então, vale a pena a gente cuidar dessa reputação, que vai trazer aí o nosso histórico, né, os juros e tal. A gente vai ter um crédito facilitado. Qual que é a grande questão do crédito, tá? Tem um exemplo, a aula tá longa, mas eu acho que vale a pena, tá? Tem um exemplo que eu cito muito, que foi um cliente, eu fui fazer na época eu trabalhava mais com gestão de propriedades rurais, eu fazia ali um projeto para ele, para gado de corte e tal, e ele tinha feito um negócio interessante. Ele comprou um gado, tá? Ele comprou uma quantidade grande de gado, ele tinha um dinheiro para pagar à vista. O que ele fez? Ele foi lá no gerente do banco e falou, eu pego esse dinheiro, era coisa, isso deve ter 15 anos, tá? Talvez um pouquinho menos, mas algo nesse. Era 100 mil, 150 mil, alguma coisa assim. Ele comprou esse gado, pegou o dinheiro dele, depositou no CDB do banco, deu de garantia para o banco e fez um financiamento para pagar esse gado com uma carência de 3 anos e acho que era mais 5 anos para poder pagar. Eu sei que, quando eu estava conversando com ele ali, ele falou, cara, só quase a parcela eu pago com juros desse dinheiro que eu estou colocando lá. Então foi um negócio interessante, claro, ele usou parte do dinheiro, mas a gente ter crédito é muito bom. Então, crédito a um juros muito baixo é melhor ainda. Quando eu fiz o painel solar, quando eu comprei o painel solar na minha casa, hoje está na casa dos meus pais, qual foi a conta que eu fiz? Eu pagava cerca de R$ 400 de energia, a parcela começou com 400 e pouco, aí Selic aumentou, enfim, foi um pouco maior, os juros não é fixo, né? Mas eu pagava, ao invés de pagar a minha conta de energia, eu juntava um pouquinho a mais e pagava a parcela. Entendeu? Ela vai, agora eu vou quitar agora em 2026, não pago mais parcela, inclusive tinha um saldo lá no meu painel. Tá na casa dos meus pais não estão pagando energia, tá? E tá criando um saldo que eu vou colocar, por exemplo, na conta da minha avó. Maravilha, entendeu? Então isso é importante e um juros muito muito baixo. Questão do cartão de crédito, tá? Pelo amor de Deus, a anuidade não se paga mais, tá? Eu coloquei mais esse ponto aqui, porque tem gente que paga anuidade e olha que absurdo. Isso acontece, eu acho que quase todos os meus clientes, quando a gente vai fazer essa análise mais profunda, eles têm um cartão, tá? O cartão às vezes do banco que eles recebem o salário. Eles têm um salário gordo, eles têm um limite ali compatível com o salário, eles pagam anuidade e seguro. Cara, poxa, isso é maldade do banco, né? Mas a gente tem um histórico legal, primeiro que a gente não vai pagar seguro, tá? Não precisa pagar seguro. E outra, pagar anuidade é besteira. Então, infelizmente, eu adoro a Sicredi, eu tenho conta na Sicredi, eu tenho muita coisa, meu painel foi financiado na Sicredi, faço muito porque é uma cooperativa de crédito, mas eles estavam cobrando anuidade. Para eu não pagar anuidade, eu tinha que gastar muito. Quando eu saí do Brasil, eu comecei a gastar demais. Então, infelizmente, eu tive que cortar meus cartões da Sicredi, tá legal? Terceiro passo, e aí sim, o passo, eu acredito que o passo mais importante para a nossa análise aqui, porque muitos de nós acredita que a gente vai ter uma única fonte de renda, a gente vai ter um salário, vai viver com o salário, vai pagar o INSS, vai aposentar e vai viver feliz pro resto da vida. Algumas pesquisas dizem o seguinte: primeiro, quem vive só do INSS, quem está considerando só o INSS, apenas 1% dos aposentados vivem só do INSS. Todos os 99%
ou tem uma aposentadoria privada, ou tem imóvel que vive de aluguel, ou tem uma outra renda de outra coisa, ou depende de outra pessoa, que é o pior, tá? Então, ter mais uma fonte de renda hoje vai fazer com que, primeiro, eu melhore os meus ganhos financeiros, eu antecipe essa minha liberdade financeira, aposentadoria e tal, e não dependa só do tal do INSS, só do salário e tal. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. O salário é legal, o salário é importante, mas o salário é entrada, tá? Eu tenho 20 e poucos anos, tenho meu emprego, ótimo, é isso. Não tente fazer nada diferente. Vai ganhar experiência, vai ter a garantia daquele salário, muitos moram com os pais, perfeito, tá? Agora, não pare nisso. Faça cursos, melhore o currículo, se a empresa permitir, faça hora extra. Se a empresa tem banco de horas, utilize trabalho, se dedique mais, não é para você enganar a empresa, se dedique mais para a empresa para você ganhar esse banco de horas e aí vai utilizar esse banco de horas para você fazer uma renda extra. E vai ficar sem corte, tá? Aqui tem um timer aqui que apaga a luz. Enfim. Então, legal, isso é bom, mas você precisa subir esse salário. Como é que você vai subir o salário? A melhor forma, né, dizem as pesquisas, a melhor forma de subir o salário é pedir demissão e ir para outra empresa. Lá, essa é a melhor forma de subir. Ok? Vai no LinkedIn, faz negócio, pá, aumenta. Ok. Pedir demissão por quê? Não é só para você aumentar o salário também, é porque você precisa sair do que as pessoas, enfim, fica traduzindo como corrida de rato, né? Não é corrida de rato, pelo amor de Deus, é rodinha de hamster a tradução, tá? Rat race em inglês é roda de hamster, tá? É aquela rodinha que significa que a pessoa está sempre correndo, correndo, correndo e não sai do lugar, tá? Em inglês a gente tem um termo que fala paycheck, paycheck, tá? Ou seja, do pagamento ao pagamento. Então, a gente sempre depende do próximo pagamento, a gente sempre depende do próximo salário, e isso mina a maior parte das pessoas, tá legal? A gente está vivendo, não é que a vida seja ruim, não. O carro é legal, a bolsa é da Louis Vuitton, a gente tem um cartão de crédito gostoso, a gente viaja, pá. Só que a gente não consegue sair desse patamar de depender de um salário, ter uma segurança de você querer fazer o que você quiser da sua vida e o dinheiro tá lá rodando e tal, tá bom? Então, uma outra forma de ter uma renda extra é através de dividendos, seus investimentos, isso a gente pode começar ontem, tá? Então, vai comprando ações que pagam dividendos, aí os fundos imobiliários, eles valem muito para isso. Tem questão de perfil e tal, que eu não vou entrar no método, não é recomendação, preciso dizer isso, mas faça investimentos que vão render dividendos, tá? Principalmente porque o dividendo você cai na conta, ele é seu, não tem o que fazer. Uma ação ela pode subir, mas ela pode cair, aí todo aquele ganho de capital que você teve foi a zero. Não resolveu. O dividendo já é seu. Enfim, você compra outra ação se você quiser, faz o que você quiser, mas ele é uma fonte de renda. Tenha renda extra, e aí o extra é fora do seu salário, né? Fora ali do seu contra-cheque. Então não é só uma hora extra, tá? Não é só. Mas de repente você é uma pessoa que escreve muito bem. Tá? Você tem esse dom, você estudou para isso, ou desenvolveu, né, essa habilidade. Cara, vende lá esse serviço para empresas que pagam isso. Eu recebi aqui uma mensagem no LinkedIn de uma empresa de finanças que chama Mulletful, alguma coisa assim. A gente está contratando freelancer para escrever artigos sobre investimentos e tal, não sei o que e tal. Achei legal ter entrado em contato, deve ter entrado em contato todo mundo que escreveu lá, planejador financeiro, mas eu tenho a intenção de fazer meu próprio blog e tal, então pulei fora. Mas é uma forma de renda extra, tá legal? A questão do e-commerce, tá? Pô, eu viajo muito, eu trago coisas de fora, ou eu tenho esquema de comprar alguma coisa muito barata. Cara, vai pro Mercado Livre, começa a fazer um tradezinho ali, vai vendendo e tal. Marketing de afiliados para quem gosta de rede social. Pô, eu adoro rede social, eu sou marombado lá da academia, gosto de malhar, gosto de falar. Pô, pega aqueles cursos lá do Hotmart, enfim, e coloca rede social, gente. Tem um curso lá assim que é legal, então compra por esse link aqui que eu vou ganhar uma comissão. Você não paga nada mais, eu ganho comissão, legal? Ótimo, beleza. Você está fazendo uma renda extra e tal. E aí, aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo e respiro, tá? Tenha um negócio. Um negócio
vai fazer com que você potencialize todos os seus ganhos, tá? O risco é grande? É claro que o risco é grande, mas volatilidade é isso, tá? Pô, o negócio é para passar um aperto ali, um ano ou dois, vai ter ano que eu vou passar um ano mais difícil, mas a única possibilidade de você multiplicar por 4, 5, 10, 20 vezes o seu ganho é tendo uma empresa, tá? Não é tendo Beleza, tem alguns diretores que ganham lá milhares de reais por ano, tal, centenas de milhares de reais por ano, beleza. Tem jogador de futebol que também faz isso, tem cantor que também faz isso, tá? Tem youtuber que também faz isso. Agora, isso é exceção, exceção da exceção. A maior parte de nós, na melhor das hipóteses, hoje, 2025, na melhor das hipóteses, tá? Vai estar ganhando 20, 30 mil reais por mês. A maior parte de nós, isso é altíssimo. 95% dos brasileiros ganham menos de 3 mil reais, isso é 2 salários mínimos. Olha que coisa monstruosa. Né? Então, tendo um negócio, a gente consegue alavancar, entendeu? Ter uma fonte de renda melhor e tal. Tá joia? Então, é isso que a gente precisa avaliar. Não tem como a gente pensar que vai viver só de INSS, tá? Não tem como mesmo. E se a gente quiser de fato antecipar um pouco essa independência financeira aí, ou liberdade financeira, ou conforto financeiro, escolha um nome que melhor lhe convier, é a gente ter aí os nossos investimentos, ter uma empresa, ter um negócio, tá bom? Essa é a melhor forma, mas não é a única, você pode ter aí o teu emprego e tal. Agora dedique mais dinheiro para você fazer investimentos que vai trazer retorno no futuro. Bacana? E é isso aí. Para vocês que estão aqui até agora, muito obrigado aí pela companhia. Se inscreva no canal aí. A partir de agora, todos os nossos vídeos, eles vão ter dois formatos e não é corte, tá? Eu já gravei um vídeo mais rápido para falar desse assunto e esse é um vídeo mais demorado, tá dando aí 40 e tantos minutos, quase 50, para que a gente possa discutir em detalhes, tá bom? Obrigado aí pela companhia e semana que vem aí, com muita fé, vai ter um outro vídeo também. Um abraço, gente. Tchau, tchau.